Eu acho que não merece o nosso respeito os dirigentes que negam e sabotam a pandemia, não coordenam um esforço nacional para proteger as vidas das pessoas e da população. Negacionista é quem nega que lockdown não faz efeito só para o mal. Só o mundo inteiro está adotando, mas não deve ter feito nenhum. Eu não imagino que você não tenha visto ontem a coletiva do Ministério da Saúde, né? Deve ter visto. E foi apresentado um balanço aí onde números impressionantes foram apresentados. Mais de 38 milhões de testes disponibilizados aqui dentro do Brasil. Isso dá quase um quarto da população brasileira. Aqueles 6 milhões que estão encalhados lá em Guarulhos, né, que são do Ministério da Saúde e do governo federal. O Brasil continua testando muito pouco. Vamos entender a dinâmica disso. Vamos entender a dinâmica disso. Eu também queria muito entender a dinâmica, então eu vou te explicar, vou desenhar que fica mais fácil. É São Paulo, vamos lá. Ó, a gestão do SUS aqui no Brasil, ela é tripartite. Município, Estado e governo federal. A testagem não cabe ao governo federal. Os testes são do governo federal e não vamos deixar ele concluir. Você vai deixar eu concluir ou eu não vou conseguir te explicar como você quer. Os testes estão armazenados no depósito logístico do governo federal e saem de lá mediante demanda das autoridades. Então, assim que a autoridade municipal ou estadual pedir, terá. Então, os testes não estão lá porque o governo federal achou bonitinho comprar teste e deixar armazenado. É porque ninguém pede. É porque o governo é incompetente, foi incompetente nesse sentido. O governo federal e outros governos O que não pediu, você quer dizer? Não é verdade. Mas o que? O governo federal, então, ele tem que interferir nos estados e falar, toma aqui, testa aí você. Não pode fazer isso antidemocrático, Amanda. Estados e municípios e não deixar os testes mofarem até o prazo de validade vencer. Eu tenho certeza que tem gente interessada. Eu acho... Não dá para desenhar mais claro Por que o ministro da Saúde... Você não precisa desenhar. O senhor não está falando com uma pessoa incapaz ou Amanda, que não consiga entender. Você não é está isso. Se fazendo, você não está tentando entender. Não, o senhor é que quer dar uma versão que é favorável ao governo federal, mas que não corresponde à verdade. Federal. Isto não é uma versão, isso é a lei. A lei no Brasil, ela é assim. Você tem recentes manifestações do STF dando autonomia total para os governadores. Aí você quer que o governo federal pegue os testes que foram adquiridos para auxiliar os estados, porque, em tese, pela lei, não é nem responsabilidade do governo federal comprar respirador, não é obrigação do governo federal comprar teste. Ele fez, responsabilidade aliás, os hospitais federais são raríssimos. Parece que nada é, mas não está coordenando os esforços, doutor Paulo. Tanto é que os testes estão mofando lá. E se fosse tão simples a justificativa, o ministro da Saúde já teria vindo a público fazer essa defesa e não veio até hoje. O ministro não veio, mas o secretário executivo falou isso ontem. Mas por que o ministro da Saúde não veio a público? Porque ele é a pessoa encarregada. Não é verdade, é porque a explicação não é tão simples assim. Amanda e o doutor Paulo conversavam aqui. Rodrigo levantou o dedinho, então passo a palavra para você, Rodrigo. Não, o meu ponto é muito simples, né? Eu acho que existe uma politização dessa pandemia desde o início e é muito curioso, mas isso já é uma tática antiga, leninista, né? De acusar nos outros aquilo que a esquerda faz. Quem vem politizando desde o início isso é a esquerda. Fez isso com a cloroquina, fez isso com o lockdown, chama de insensível ou genocida qualquer um que discorda desses métodos que ainda por cima vem embalado de ciência e que não há nenhuma ciência por trás. Por exemplo, não é verdade que todos os países praticaram lockdown. E quando você vai estudar o lockdown, eu tinha dito antes que não há nenhuma eficácia, nenhuma prova de eficácia. O doutor Paulo Porto me corrigiu falando que tem prova de ineficácia, né? Mas o fato é que está aí a Argentina ao lado do Brasil para mostrar a desgraça dessa postura. E não obstante, a mesma turma da esquerda, #quarentena gourmet, fique em casa, não quer saber dos fatos e insiste nessa politização. Aí você explica que não cabia ao governo federal certas coisas, aí você é o bolsonarista. E não é o anti-bolsonarista histérico, o outro que só quer demonizar o governo ou o presidente. Fizeram a mesmíssima coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump foi culpado por cada uma das mortes, sendo que as mortes se deram, por exemplo, em Nova York, onde o governador e o prefeito, que são democratas, resolveram fechar tudo e isso agravou o problema. Mas isso a mídia não fala porque a mídia protege a turma da esquerda.